Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. 20 de setembro do ano de 2024, uma sexta-feira. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação da 103,7, Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Reunião técnica debate parcerias para obras do Fundeinfra. Justiça Eleitoral indefere mais de 12.500 candidaturas. Governo Federal coloca na mesa proposta de volta do horário de verão. Polícia Militar de Goiás apreende 350 quilos de maconha no Mato Grosso do Sul. Planalto busca governadores para tentar avançar na luta contra o fogo. Operação contra a pirataria tira do ar 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegal e prende suspeitos no Brasil e Argentina. Exportações do agronegócio somam mais de 14 bilhões de dólares em agosto. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de sexta-feira para você. A partir de agora no ar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A Justiça Eleitoral está perto de atingir os 100% da análise judicial das candidaturas registradas nas eleições municipais deste ano. Até a tarde da última quarta-feira, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, 99,55% das candidaturas já haviam sido julgadas. Ao todo, foram registradas 463.355 candidaturas no Brasil. Desse total, até então, 12.542 foram indeferidas, sendo que 5.412 já aparecem com negativa confirmada pelo tribunal e 7.130 estão em prazo recursal ou com recurso apresentado, aguardando análise. Esse número representa 2,71% do total de candidaturas das eleições deste ano e ele ainda pode aumentar, já que faltam 2.067 registros para serem julgados pela Justiça Eleitoral nos próximos dias. Os motivos que provocaram os indeferimentos são vários, mas alguns aparecem com mais frequência, conforme dados do tribunal. O principal até agora é a ausência de condição de elegibilidade, que apareceu em 32,79% das situações. E o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu nesta quinta-feira para discutir o retorno do horário de verão. A proposta é defendida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, como uma alternativa para reduzir o consumo de energia frente à seca histórica que o país enfrenta e que pressiona os reservatórios das usinas hidrelétricas. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, que compõe o grupo, apresentará um estudo sobre os resultados de economia de energia com a volta da medida em 2024. A reunião extraordinária do CMCE está prevista para as 13h30 no Rio de Janeiro. O comitê é composto de membros do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, da Agência Nacional do Petróleo, ANP, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e da Empresa de Pesquisa Energética, além da ONS. Criminosos ligam com falsa gravação de bancos para aplicar golpe. A matéria você confere com Breno Zonta. O golpe da falsa central telefônica é aplicado há muito tempo. No entanto, com a sociedade cada vez mais digitalizada, os criminosos também criaram abordagens mais refinadas para tentar enganar as pessoas. Atualmente é comum o golpista ligar para os clientes de um banco com uma gravação que simula as chamadas unidades de respostas audíveis dessas instituições. Nesse contato, a pessoa é questionada se executou determinada transação financeira, geralmente para uma loja. Então, o suposto atendente pede para o consumidor entrar no aplicativo do seu banco para verificar a transação. Quem explica é Adriano Volpini, que faz parte do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Caso você comece a conversa nessa ligação, ele vai lhe induzir a fazer
ou um Pix, porque ele vai lhe passar uma chave dizendo que para garantir a sua segurança você precisa estornar aquela transação, porque ela está bloqueada. Isso é uma mentira. Na verdade, o que ele está passando é uma chave Pix para que você faça uma transação. Na verdade, você está fazendo um Pix para o golpista. Vale avisar ainda que o golpista diz que a transação está em análise e que por isso ainda não aparece na fatura ou no extrato bancário do cliente. Tudo isso para não levantar suspeitas. Ainda por ligação, é comum que o suposto atendente diga a você que sua conta do banco está sendo fraudada pelo próprio gerente do banco. Então ele diz que para se proteger, você precisa transferir rapidamente todo o dinheiro da sua conta corrente para uma chamada conta de segurança. Não existe esse tipo de contato dos bancos. Caso você receba qualquer mensagem ou contato pedindo confirmação de uma transação e direcione você para um contato telefônico e a partir daí que você tenha que estornar uma transação, fazer um cancelamento ou mesmo transferir um dinheiro, não faça, desligue imediatamente essa ligação e não atenda o golpista. O vídeo completo com as informações desse tipo de golpe e mais dicas de como se prevenir está disponível no canal do YouTube da Febraban. A federação informa que os bancos podem sim entrar em contato com os clientes para confirmar transações suspeitas, mas eles nunca solicitam dados pessoais, senhas, atualizações de sistemas, chaves de segurança, pagamentos ou estornos de transações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42 e um encontro técnico reúne órgãos de infraestrutura do estado de Goiás e entidades da sociedade civil organizada para a apresentação da regulamentação da Lei Estadual 22.940/24 na próxima segunda-feira, às 15 horas. O dispositivo em questão amplia o escopo do Fundo Estadual de Infraestrutura, de modo a permitir parcerias privadas para a execução de obras estratégicas para o agronegócio goiano. O evento consiste em um espaço para que empresários, políticos e representantes de associações, entre outros, tenham acesso a exposições sobre as diretrizes e regras das mencionadas parcerias. Aberto ao público, o encontro ocorre no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da CEINFRA no Instagram e também YouTube. A iniciativa é da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra, e também da Secretaria de Estado da Infraestrutura, a CEINFRA. A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma passageira de 21 anos que transportava 5,5 kg de skunk, conhecido como super maconha, em um ônibus no perímetro urbano de Jataí. A abordagem aconteceu no quilômetro 192 da BR-364 na manhã desta quarta-feira. Segundo a PRF, a abordagem fazia parte de uma fiscalização de rotina. Ao ser abordada pelos agentes, a mulher demonstrou nervosismo e disse que visitaria a avó em Goiânia, mas não conseguiu dar detalhes. Os policiais então fizeram a vistoria na bagagem da suspeita e encontraram a droga. Ela confessou que pegou entorpecente em Cuiabá e que levaria para a capital goiana. Disse ainda que receberia R$3.000 pelo transporte. Ela foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Jataí. A identidade da suspeita não foi divulgada. A mulher deve agora responder pelo tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal orienta sobre como o motorista deve proceder em caso de ter que atravessar trecho de queimada. A reportagem você confere com Rafael Mesquita. Vivemos agora um período de queimadas por todo o país e aqui no estado de Goiás, infelizmente, não é diferente. Essa situação acaba provocando riscos nas estradas, nas rodovias, riscos à segurança dos motoristas que passam pelas diversas rodovias aqui no estado de Goiás. Qual a orientação da PRF nesses casos? O comportamento do condutor nesse período é muito importante. O condutor tem que ter um posicionamento preventivo. Se ele tem ciência do trecho que ele vai passar está acometido por queimadas, é importante que ele avalie a possibilidade de alternar aquele percurso e passar por outro caminho. Caso não seja possível, ele deparando com a situação de queimada, ele tem que avaliar a questão da visibilidade. Se ele tiver visibilidade, ele conseguir enxergar do outro lado da cortina de fumaça, ele pode atravessar com segurança, fechando os vidros, tomando todo o cuidado para que ele possa transitar com segurança. Se ele não tiver visibilidade, ele avaliar no momento que ele está passando por ali, ele tem que buscar um local seguro,
aguardar a dispersão dessa fumaça para que ele possa transitar com segurança. O condutor jamais deve parar dentro da cortina de fumaça. Os acidentes eles ocorrem geralmente quando a pessoa para ali dentro e outro veículo vem e atinge, e é muito arriscado. Então, nesse momento, é importante a prevenção. O condutor tem que acionar o sistema de iluminação. É importante que ele seja visto naquele momento, que ele feche os vidros para não ser intoxicado, que a fumaça não acometa ali a visibilidade dele e que ele possa transitar com segurança, com a velocidade reduzida naquele trecho. Nesse período de queimadas, vocês têm registrado muitos acidentes nas rodovias federais aqui em Goiás devido a essa situação? Nós não tivemos acidentes aqui em Goiás, especificamente nas rodovias federais, relacionados à questão da queimada, mas a gente não pode baixar a guarda. A PRF trabalha com a informação, trabalhando, levando essa orientação para o condutor, para que ele possa fazer a parte dele e a gente amenize o risco desse momento crítico que a gente passa. Então a PRF orienta que os condutores transitem com segurança, regule a velocidade. A gente entende que a questão do atrito do asfalto é comprometido também com a queimada, então o condutor tem que fazer a parte dele para que a gente possa ter tranquilidade nesse momento. Como que tem funcionado a parceria da PRF com o Corpo de Bombeiros aqui no estado e qual a orientação para os motoristas nesses casos também acionar a PRF e os bombeiros? É fundamental que essa parceria ocorra. O Corpo de Bombeiros tem na sua atividade principal o combate aos incêndios nas margens das rodovias, então esse trabalho ele é feito de forma integrada. Ora por acionamento da própria equipe policial, os usuários também podem acessar e o condutor tem que avaliar a questão da segurança também. Todos ali entendem quando é possível atravessar ou não. Se ele não tem visibilidade, ele deve encostar. Se tiver fogos às margens da rodovia, aciona a Polícia Rodoviária Federal, aciona o Corpo de Bombeiros para que as medidas possam ser tomadas para amenizar aquela situação. PRF 191, Bombeiros 193. Exatamente, a Polícia Rodoviária Federal 191, tridígito, pode acionar a PRF que a gente vai trabalhar para que possa dar todo o suporte para o condutor que está atravessando pela rodovia federal. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47, responsável pelos exames antidopings das principais competições do mundo, a Agência Internacional de Testagem divulgou nesta quinta-feira um relatório sobre os controles de dopagem durante as Olimpíadas de Paris. A entidade destacou o recorde de 38,75% dos atletas testados. Até o momento, a ITA relatou 5 casos de doping nos Jogos Olímpicos, além de mais de 40 violações nos 6 meses que antecederam a competição na França, como o maratonista brasileiro Daniel Nascimento, flagrado às vésperas das Olimpíadas. Os casos foram direcionados para julgamento pelas respectivas federações internacionais de cada esporte para a divisão antidoping da Corte Arbitral do Esporte. Entre o dia de abertura da Vila Olímpica ao dia da cerimônia de encerramento dos Jogos, a ITA coletou 6.130 amostras de urina e sangue em 4.770 exames. Foram testados 4.150 atletas, um aumento de 4% em relação às Olimpíadas de Tóquio e de 10% em relação a Rio 2016. 2/3 dos testes foram realizados em competição e 1/3 fora da competição. As amostras vão ser guardadas por 10 anos para reanálises futuras. E o clima era de estádio cheio e a esperança do Flamengo fazer um bom placar para chegar mais perto da semifinal da Libertadores. Porém, diante de 64 mil torcedores no Maracanã, foi derrotado por 1-0 pelo Peñarol no jogo de ida das quartas de final e se complicou muito no torneio sul-americano. O gol de Javier Cabreira fez o pentacampeão continental sair do Rio de Janeiro com uma vantagem maiúscula. O placar encerra uma das grandes invencibilidades caseiras que perdurava na Libertadores. Há 5 anos e 5 meses o Flamengo não perdia em seus domínios. Eram 28 jogos invictos com 25 vitórias e 3 empates. O último time que bateu rubro-negro havia sido o próprio Peñarol em abril de 2019 na fase de grupos. Agora será necessário vencer no estádio Campeão del Siglo. O jogo da volta será na próxima quinta-feira às 19 horas. O Peñarol pode até empatar, que seguirá às semifinais da Libertadores. Em caso de vitória do Flamengo por 1 gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Triunfo por 2 gols ou mais dá a vaga aos brasileiros. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49. O valor da produção na pesquisa da pecuária municipal, a PPMI 2023, atingiu um novo recorde ao chegar à marca de 122 bilhões e meio de reais, uma alta de 5,4% em relação ao ano anterior. Os produtos de origem animal da pesquisa atingiram 112,3 bilhões, alta de 4,5% em relação a 2022.
E os itens da aquicultura foram responsáveis por 10,2 bilhões de reais, um aumento de 16,7%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar do crescimento no valor de produção total ser positivo, a marca de 5,4% a mais que o ano anterior é o menor acréscimo percentual nos últimos 5 anos. O principal item a elevar o valor da produção em 2023 foi ovos de galinha, com uma alta de 17,3% e um total de 30 bilhões e 400 milhões, 4 bilhões e meio a mais do que no ano anterior. A aquicultura também teve significativo acréscimo, totalizando 1,5 bilhão de reais a mais em relação ao ano de 2022. O ano de 2023 foi marcado por exportações recordes de carne in natura bovina, de frango e suína, segundo resultados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O principal destino da carne bovina foi a China, que adquiriu 59,6% de toda a carne in natura exportada. Entretanto, o volume foi 3,4% menor quando comparado com 2022. Já no mercado leiteiro, houve alta na importação do produto, que, aliado à demanda interna mais baixa, causou uma redução no preço médio pago ao produtor. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. O avanço de emergência climática levou o governo federal a anunciar uma série de ações para mitigar os incêndios florestais que atingem diversas unidades da federação. Uma das ações é a reunião do executivo com governadores que ocorreu na tarde de ontem em Brasília para fazer um diagnóstico da situação. O encontro do executivo federal com os governadores será conduzido pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O presidente Lula não esteve presente na reunião. Para tratar das queimadas, participaram da reunião os governadores do Pará, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Roraima e Distrito Federal. O encontro também contou com representantes dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Meio Ambiente, Integração e Desenvolvimento Regional, além das relações institucionais. Conforme anunciado durante a reunião entre os 3 poderes, o encontro dos governadores com o executivo serviu para que seja feito um diagnóstico do avanço no número de focos de incêndio pelo país. A reunião serviu para definir as áreas prioritárias na destinação de recursos. Uma das medidas anunciadas durante a reunião com os 3 poderes foi a liberação de crédito extraordinário de 514 milhões de reais. O montante será distribuído em várias áreas do governo, mas será remetido prioritariamente à área ambiental para o combate aos incêndios. E as medidas adotadas pelo Brasil em 2023 para controlar o comércio de ouro e combater a extração ilegal surtiram efeito. O mercado do ouro brasileiro não é mais o mesmo e a produção registrada pelos garimpos despencou 84%. É o que mostra o estudo Ouro em Choque, medidas que abalaram o mercado, que acaba de ser lançado pelo Instituto Escolhas e traz um balanço sobre o impacto das mudanças nas regras do comércio de ouro. 2 medidas tiveram efeitos significativos imediatos no mercado: a obrigatoriedade de notas fiscais eletrônicas e o fim do pressuposto da boa-fé, ambas voltadas para transações com ouro do garimpo. Prova disso é que em 2022 os garimpos registraram uma produção de 31 milhões de toneladas de ouro. Em 2023, logo após as mudanças, esse volume caiu para 17 toneladas, uma redução de 45%. Entre janeiro e julho deste ano, o volume de produção nos garimpos já é 84% menor do que o registrado no mesmo período de 2022. E as micro e pequenas empresas recebem novos benefícios. Os detalhes com Sandra Fontela. Você vai ouvir agora um resumo da semana sobre os assuntos de destaque do empreendedorismo e dos negócios. A gente começa lembrando que o prazo para pagar o DAS vai até esta sexta-feira. Quem é MEI sabe que todo dia 20 é preciso quitar a parcela mensal do documento de arrecadação do Simples Nacional. O DAS é a única obrigação financeira da categoria e reúne em uma única guia o recolhimento de tributos, INSS, ICMS
ICMS e ISS. Para pagar, basta emitir o boleto no portal ou no aplicativo do Sebrae. O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei com mecanismos para aumentar a oferta de crédito para microempreendedores e pequenos negócios. O PL prevê juros mais baixos para empréstimos, especialmente para quem quer iniciar o primeiro negócio. A proposta visa estimular a inclusão produtiva de famílias inscritas no CadÚnico. Também são previstos a renegociação de dívidas rurais e de micro e pequenas empresas e o investimento em projetos de desenvolvimento sustentável, com proteção cambial. O texto segue agora para a sanção presidencial. Convênio entre Sebrae e Apex Brasil soma investimentos de 537 milhões de reais para incentivar cooperativas, micro e pequenas empresas que iniciem ou aperfeiçoem estratégias voltadas para a exportação. A iniciativa vai beneficiar quase 19 mil empresas nos próximos 2 anos. O presidente do Sebrae, Décio Lima, enfatiza que o intuito da parceria é a integração da economia internacional também para os micro e pequenos negócios. Os pequenos negócios agora, nesse momento, com esse acordo, junto com a Apex, vão se inserir também de forma a terem um processo programático e protetivo das pequenas economias no mundo da globalização. Portanto, é um momento muito marcante. Permite, nesse momento da economia globalizada, o alcance de nós levarmos os pequenos negócios na integração dos mercados internacionais. E nesta quinta-feira publicamos entrevista com a Sueli Lira, consultora do Sebrae. Ela fala sobre as vantagens de se formalizar como MEI e ainda dá várias dicas sobre como se prevenir de golpes, a exemplo de cobranças falsas por meio de boletos. Ouça um trecho com a especialista no assunto. A partir do momento que ele se formaliza no portal gov.br/MEI, às vezes 5, 10 minutos depois, ele já recebe e-mails com cobranças associativas, assistenciais, boletos de coisas que ele nem se inscreveu, como registro de marca, registro de associação, sindicato. Ele recebe SMS, WhatsApp, tudo isso com vários tipos de cobranças que não são devidas ao microempreendedor individual. Fique sempre ligado e acompanhe novas informações sobre o mundo dos negócios para quem é microempreendedor, administra um pequeno negócio ou apenas tem curiosidade pelo tema. Acesse também o site e as redes sociais do Sebrae. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27. Após uma abordagem que começou em Goiás, militares do Comando de Operações de Divisa, o COD, localizaram no Mato Grosso do Sul quase meia tonelada de maconha. O dono da droga já havia sido preso outras 2 vezes, também por tráfico. De acordo com a Polícia Militar Goiana, o caso começou em Chapadão do Céu, com a prisão de um homem. O suspeito, flagrado com peças de maconha em seu veículo, revelou um depoimento que a droga foi adquirida no estado vizinho. No dia seguinte, com o apoio de equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul, as equipes da PM Goiana identificaram o local que era usado como entreposto para comercialização de grandes quantidades de entorpecentes. A ação ocorreu no bairro Campo Nobre, em Campo Grande. Dentro do imóvel foram apreendidos vários fardos com peças de maconha, totalizando 350 quilos. O dono do imóvel, que tem 41 anos e que estava junto com um filho de 17, foi preso e atuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. Segundo a Polícia Militar de Goiás, o homem, que não teve a identidade revelada, já havia sido preso outras 2 vezes, também com grandes quantidades de maconha. E o incêndio de grandes proporções da região do povoado da Fazendinha, em Itapaci, região central de Goiás, tem assustado moradores. Iniciado na manhã da última quarta-feira, o incêndio se alastrou por áreas da zona rural e ainda consome a vegetação seca no município. Uma mulher que tentava combater o fogo morreu e teve o corpo encontrado já carbonizado. Um homem que também atuava no combate está desaparecido. Segundo a moradora da região, Ana Paula de Lacerda, o fogo atingiu um canavial, pastos e acabou atingindo também o gado. É possível ver que bovinos
foram retirados para não se tornarem também vítimas do fogo. O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado na tarde da quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a polícia foi chamada para atender a ocorrência de desaparecimento de uma pessoa na zona rural de Tapaci. No local, o marido informou que a vítima estava ajudando a combater um incêndio em pastagem na sua propriedade, mas acabou sendo engolida pelo fogo. Comércio varejista de Goiás cresce quase 8%. A reportagem completa você confere com Isabela Mendes. O empresário Glaucio atua no ramo farmacêutico há cerca de 10 anos e nos últimos meses tem percebido uma melhora efetiva nas vendas. Vem desde o início do ano. De uns 3, 4 meses para cá melhorou um pouco mais, né? Para ele, a expansão dos negócios fármacos para a área da beleza também influenciam nos resultados. Nessa área de farmácia, eu percebo que também, não só na área de saúde, mas como na perfumaria também, teve um aumento muito grande. Eu imagino que isso se dá também por uma melhora, né, do poder aquisitivo das pessoas. Uma pesquisa do Instituto Mauro Borges, divulgada este mês, aponta que o comércio varejista goiano cresceu cerca de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo os dados, a venda de produtos farmacêuticos e de livros são os principais responsáveis pelo resultado. O presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, explica que quando o consumidor final tem o poder de compra, é sinal que a economia do estado vai bem. O crescimento do varejo, a gente tem mais como fator principal aumento da massa salarial, né? A diminuição dos desempregos, consequentemente mais pessoas recebendo salário e consequência disso é maior consumo e circulação de dinheiro. Os números mostram que além do saldo econômico positivo, também é possível vislumbrar um bom Natal para o comércio. A tendência é que este crescimento se mantenha, até porque nós estamos próximos de grandes datas, né? Então a gente tem a expectativa de que esse talvez seja um prenúncio de um bom Natal. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32, e o casamento entre Rodinei e Olympiacos da Grécia teve os votos renovados. O ex-lateral do Flamengo chegou a um acordo com o clube e ampliou o seu contrato, que é até junho de 2025, por mais 2 anos. Agora o brasileiro de 32 anos tem compromisso com o time grego até o fim da temporada 26-27. O anúncio foi feito pelo clube e pelo atleta na tarde desta quinta-feira em seus perfis nas redes sociais. Rodinei se transferiu para o time grego no início de 2023, depois de conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Flamengo. Na atual temporada, Rodinei balançou as redes na estreia do Olympiacos no Campeonato Grego. Atualmente, o clube está na vice-liderança da competição nacional. Além do bom momento no futebol do país, a equipe grega vai disputar a Liga Europa a partir do fim de setembro. E o Grêmio anunciou nesta quinta-feira o afastamento de Alexandre Mendes, um dos auxiliares do técnico Renato Portaluppi. Segundo o comunicado divulgado pelo clube, o auxiliar já foi dispensado preventivamente na terça-feira para tratar de assuntos pessoais. O profissional de 60 anos é alvo de um inquérito policial por suspeita de violência contra a mulher. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre, que não vai se manifestar oficialmente. Na terça-feira, a suposta vítima, que foi companheira de Mendes, publicou fotos e vídeos nas redes sociais nos quais mostra ferimentos e hematomas em algumas partes do corpo que seriam resultado de agressões. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33. As exportações do agronegócio brasileiro somaram 14,14 bilhões de dólares em agosto de 2024, impulsionadas por 5 setores principais, que representaram 78,6% do total exportado. O complexo soja, responsável por 31,6% das vendas, liderou o desempenho, seguido pelas carnes com 15,3%, o complexo sucroalcooleiro com 13,5%, cereais, farinhas e preparações com 9,1%, produtos florestais 9%. Juntos, esses setores geraram 11,11 bilhões de dólares. Em comparação com agosto de 2023, quando as exportações dos mesmos setores somaram 13 bilhões de dólares, houve queda na participação percentual de 83% para 78%, mas um crescimento de valor
absoluto. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, destacou o papel fundamental das relações comerciais e do controle sanitário como diferencial do Brasil no mercado internacional. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h34. Apesar de ser uma condição amplamente prevenível e tratável, o número de casos de acidente vascular cerebral aumentou 70% no mundo entre 1990 e 2021. De acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira na revista The Lancet Neurology. O levantamento também revelou um crescimento de 44% nas mortes por AVC, além de um aumento de 32% na piora da saúde relacionada à doença. Pesquisadores destacaram ainda que as altas temperaturas ambientais têm um impacto significativo nessa piora, contribuindo para um aumento de 72% nas mortes prematuras associadas ao AVC desde 1990. Em 2021, o AVC foi responsável por 73% de mortes, tornando-se a terceira principal causa de óbitos globais, ficando atrás apenas da doença arterial coraniana e da Covid-19, isso de acordo com os dados apresentados. E o vício em apostas virtuais vira um caso de saúde pública. Os detalhes você confere agora com Isabela Mendes. As famosas casas de aposta, conhecidas como bets, estão na boca do povo, mas o motivo não é bom. O vício nos jogos virou caso de saúde pública. Eu conheço pessoas viciadas que chegam a jogar R$200 por dia, entendeu? O que vai ganhando, vai jogando para ver se vai ganhando mais e acaba que perde tudo. Este psiquiatra explica que os jogos são feitos propositalmente para criar o vício e as empresas são as principais responsáveis. É uma indústria muito forte, né? Então acaba que eles têm um comportamento, né? Um estudo comportamental através dos jogos para saber qual tipo de estímulo que vai gerar mais apreensão ali daquela pessoa que está jogando, que vai deixá-la mais suscetível a um vício do que outro tipo de jogo. Uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva aponta que nos últimos 6 meses, cerca de 25 milhões de brasileiros passaram a fazer apostas online. A promessa de renda extra que não se concretiza traz prejuízo para o bolso e para a saúde. Cada dia mais nós estamos vendo pessoas desenvolvendo um transtorno do jogo, né? Então, a cada vez mais estão procurando ajuda psiquiátrica e quando nós vamos ver, já está muito avançado, né? São pessoas que já perderam grandes questões financeiras, né? Grandes quantias financeiras, relacionamentos familiares que são acabados. Então, é toda uma parte socioambiental que acaba sendo prejudicada. O economista João Gondim esclarece que as bets não são um investimento, e sim um jogo de azar, onde a chance de perder é sempre maior. Se você ganha uma única vez e parabéns, você faz parte da minoria. Só que a maioria ganha e continua jogando e aí vai perdendo aquilo que ganhou e tentando recuperar e perdendo cada vez mais. Então, definitivamente, bet não é um investimento. E para ganhar dinheiro não existe caminho fácil. E quem aposta quase sempre sai perdendo. Rico com isso você não fica, ganhar dinheiro com isso aí você não vai. Então, pra mim é enganoso, né? Porque quem fica rico é só os donos das bancas, né? Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. 7h38, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, Arthur Lira e Luiz Roberto Barroso vão participar da Assembleia da ONU em Nova York. Especialista alerta para efeito das queimadas e secas. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale.